Ok, pessoal, vamos lá então para a aula de Ciências Humanas e suas tecnologias, falando de assuntos interessantes, Segunda Guerra Mundial, entre outros. Vamos lá então, aqui quem fala então é o professor Rodrigo Eberhard, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos lá, vamos pôr para quebrar então. Vamos analisar com bastante critério o Enem 2009, prova cancelada. Então vamos lá. De 83 a 90. Uma prova peculiar, interessante, com bastante textos. Bom, questão 83, vamos lá. O objetivo de tomar Paris marchando em direção ao oeste era para Hitler uma forma de consolidar sua liderança no continente. Bom, a gente sabe que o Hitler era maluco, maldoso e megalomaníaco, né? Então, ele tinha ódio dos franceses, porque na Primeira Guerra Mundial, bom, não estou entrando na cabeça deles, são fatos, né? A França tinha humilhado a Alemanha em Versalhes, Tratado de Versalhes, ainda aumentando a dívida alemã e não deixando os alemães mais terem armamento bélico e uma dívida estratosférica, o que realmente foi uma humilhação. Então foi um troco alemão, mas uma ditadura alemã dessa terrível, Hitler sendo o principal líder, xarope de pedra. Ainda bem que eu e muitos, meu avô era da região, da Áustria, com muito orgulho fugiu das tropas de Hitler, não quis participar, né? E por isso que eu estou aqui no Brasil. E do outro lado, italiano, no período da Primeira Guerra, que vieram para o Brasil antes. Mas é interessante como as guerras modificam o lugar. Aqui, as tropas nazistas avançando no Arco do Triunfo em Paris. Aqui é Blitzkrieg. Então começa a Blitzkrieg, né, alemã, Guerra Relâmpago Alemã, né, que levou rapidamente os nazistas a dominarem a França. Vamos ler a questão. É uma forma de consolidar sua liderança no continente. Com esse intuito, entre abril e junho de 1940, Hitler, as tropas de Hitler, invadiu a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica e a Holanda. As tropas francesas se posicionaram na linha Maginot, que era a linha que eles acreditavam que era intransponível, né? E aí os franceses fizeram a linha Maginot e os alemães transpuseram ela com tanques, com a Blitzkrieg e também por aviões, bombardearam a linha Maginot. Uma linha de defesa com trincheiras na tentativa de conter a invasão alemã. Para a Alemanha, o resultado dessa invasão foi... Bom, do ponto de vista estratégico, houve uma grande participação. Então, pessoal, voltando aqui, a gente vai falar da Blitzkrieg, né? Blitzkrieg, que é a guerra relâmpago alemã, que levou à rapidez da guerra, né? Blitzkrieg. Krieg em alemão é guerra, e Blitz é rápido, relâmpago, né? Krieger é o guerreiro rápido, relâmpago. Bom, para a Alemanha, então, o resultado dessa invasão foi a ocupação de todo o território francês, usando como base para a conquista da Suíça e da Espanha. Não, na verdade, não era o objetivo do Hitler dominar a Suíça, porque a Suíça, agora falando bem claramente, seria um dos lugares mais difíceis do mundo para alguém controlar, tá? Só para vocês terem uma ideia, a Suíça, só para vocês saberem, ela é montanhosa, né? É alpina, região alpina, de dificílimo acesso, seria um dos lugares mais intransponíveis do mundo. Principalmente, cada cidadão suíço se torna um soldado, né? Então teríamos milhões de soldados. Bom, voltando para cá, a tomada do território francês, que foi então usado como base para a ocupação nazista na África do Norte durante a Guerra de Trincheiras. Não, isso também não é verdade. Conquista, então, a invasão francesa foi uma retaliação e também os nazistas, cabeça do Hitler, eles conseguiram também criar um governo francês, né?
de pau-mandados, né? C. A posse de apenas parte do território devido à resistência armada do exército francês na linha Maginot. Não, a resistência ficava nas cidades, não na linha Maginot. A linha Maginot foi, vamos dizer assim, foi por saco rápido, que os alemães, com a Blitzkrieg, eles desarticularam completamente a linha Maginot. D. A vitória parcial, já que após o avanço inicial, teve de recuar devido à resistência dos blindados do general de Gaulle. Não, de Gaulle, para vocês terem uma ideia, ele foi para a Inglaterra. Teve que ir para a Inglaterra, se refugiou lá, com a ajuda dos americanos. Depois, os americanos ajudaram ele a voltar. Então, ele realmente fugiu da França com resistência inicial. E a vitória militar com a ocupação de parte da França, enquanto a outra parte ficou sob controle do governo colaboracionista francês. Tá? Tinha os colaboradores nazistas franceses também. Quanto à alternativa A, cita fatos realmente que ocorreram. A D não ocorreu, os blindados não tiveram resistência nenhuma, de Gaulle. C, a posse de apenas o território devido à linha Maginot também é irreal, isso nunca existiu. Tomar o território francês, ocupação nazista na África do Sul, tem nada a ver, eles foram diretos à África. E a ocupação do território francês usando como base para a conquista da Suíça e da Espanha. Nem eram, não tinha tanto interesse em ir até a Suíça e a Espanha. Bom, então a resposta é a letra E, que mostrando o Hitler e sua tropa gigantesca, olha só, que maluco, né? De pedra, então, diga não, Hitler, né? Certo? Beleza. Bom, aqui na sua maluquice total, Hitler perto da Torre Eiffel, né? Bom, vamos ver uma outra questão que fala também do período da guerra, Segunda Guerra Mundial. O ataque japonês a Pearl Harbor, né, que foi feito, e a consequente guerra entre americanos e japoneses no Pacífico, foi resultado de um processo de desgaste das relações entre ambos. Depois de 1934, os japoneses passaram a falar mais desinibidamente da esfera de coprosperidade da Grande Ásia Oriental, considerada como doutrina Monroe japonesa, ou seja, a Ásia para os japoneses, né? A expansão japonesa havia começado em 1895, quando venceu a China, impôs-lhe o Tratado de Shimonoseki, passando a exercer tutela sobre a Coreia. A Coreia era bastante pobre nessa época. Definida a sua área de proteção, o Japão passou a ter atritos constantes com a China e com a Rússia. A área de atrito passou a incluir os Estados Unidos, quando os japoneses ocuparam a Manchúria em 1931, e a seguir a China em 1937. Então está aí o século XX. Então aqui mostrando os chineses na Manchúria, já ocupada pela invasão japonesa. Aqui a gente vai ver então uma outra parte da questão. Sobre a expansão japonesa, infere-se que, então, sobre a ocupação japonesa, a gente pode inferir várias coisas. O Japão tinha uma política expansionista, é verdade, o texto fala isso, na Ásia, de natureza bélica, sim, por isso que a invasão, quer dizer, invasão, diferente da doutrina Monroe. A doutrina Monroe era idealista, econômica, né, de fundo econômico. Resposta A. Bom, a Manchúria era essa região aqui, pessoal. Para vocês terem uma ideia, a Manchúria ela ficava próxima do que é hoje a Coreia do Norte, né? A gente tem uma ideia mais aproximada do que era a Manchúria, rica em carvão, né? Toda essa região aqui, próxima da Rússia também, houve uma invasão muito grande. E, só para vocês terem uma ideia, os japoneses fizeram testes com os chineses, que eram chamados de marutas, cobaias. Isso meu pai que me fala muito, os marutas, né?
marutas. Os japoneses foram sanguinários lá na China, viu? Tanto é que as rusgas entre os dois países ainda não acabou, até hoje. E mexe estão se pegando. Bom, então na Manchúria houve um genocídio, né? Os japoneses quiseram realmente ganhar espaço ali territorial. B. E o Japão buscou promover a prosperidade da Coreia, tutelando a semelhança do que os Estados Unidos faziam? Não. O povo japonês propôs cooperação aos Estados Unidos ao copiar a doutrina Monroe e proporem o desenvolvimento da Ásia? Também não. D. A China aliou-se à Rússia contra o Japão, sendo que a doutrina Monroe previa parceria entre os dois? Não. Errado. E E. A Manchúria era território norte-americano, que foi ocupado pelo Japão. Nada a ver. Originando a guerra entre os dois países. Não, era uma área dos Estados Unidos, já tinha colaborado com a China, né, anteriormente, e não era não possessão americana. Então a resposta é a letra A, mais correta. Tudo bem? Beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Então vimos uma parte interessante da história mundial que diz respeito às guerras. Vamos voltar a ver mais um trechinho. Aqui, ó. Os japoneses também atacaram lá Pearl Harbor, né? Um ataque Pearl Harbor e consequente guerra entre americanos e japoneses foi resultado de um processo de desgaste entre as relações. Os americanos estavam apoiando os chineses, né? E aqui o Jornal do Brasil, falando então, declarado oficialmente o estado de guerra das potências do ABCD e o Japão. Então, as potências da Rússia, dos Estados Unidos, né? Todas elas, Grã-Bretanha, né? A Alemanha, Bretanha, e aí vai. As Américas reafirmam sua solidariedade aos Estados Unidos. O Brasil em face da guerra nipo-americana. Muito legal. Então, falando sobre a guerra, no Jornal Real, do dia 9 de dezembro de 1941. Aí, oficialmente, o Brasil entra mesmo. Ó, Charles Lindbergh concita a união de todos os norte-americanos. Interessante. Os japoneses atacaram as possessões americanas e britânicas do Pacífico, efetuando um desembarque no norte da província da Malaya. Esse português da época, né? Aqui o ataque de Pearl Harbor, que foi um ataque ao Havaí, atacaram uma base naval do Havaí, meio desprotegida, não me falha a memória, era um navio Missouri, foi afundado, aqui ó, War, bombardeado, né? Japoneses, planos japoneses. Então os ataques, aí os Estados Unidos entram oficialmente na guerra. Super cruzador americano, que é afundado, né? Bom, agora questão 85. A Segunda Guerra, só comentando mais um detalhinho, foi a guerra mais sangrenta que a humanidade já viu. Um dos períodos mais terríveis da humanidade. A gente deve sempre lembrar realmente da Segunda Guerra Mundial. Que envolveram boa parte do mundo, né? A Europa entrou em guerra, os Estados Unidos, o Canadá, e o Brasil também entrou na guerra, tá? Grande parte do mundo, até a África, todos os continentes foram mobilizados. Houve partes de conflitos em todos os continentes. Então o gráfico a seguir apresenta, agora na questão 9, os percentuais de crescimento da população residente no estado, na região metropolitana, no município de São Paulo, por decênios, 10 anos, de 1940 a 2000. Então está aí, região metropolitana, município de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Um triângulo, estado de São Paulo, quadradinho, município, e a região metropolitana em porcentagem, falando do crescimento da população. Ok, em porcentagem. Bom, analisando o gráfico, né, é possível concluir que o percentual
de crescimento populacional? Aumentou no estado de São Paulo somente na década de 1950. Então, no estado de São Paulo, a gente tem aqui o crescimento aqui e aqui. Então, década de 60 e 70, também na década de 50 e 60. Então, em 2 lugares, logo a A está errada. A B foi maior para a região metropolitana do que para outros 2 casos na década de 80 e 91. 1990 e 91, vamos ver. Então, está falando da cidade, região metropolitana. E ele fala de que ano? 80 e 81. Então, aqui, 4,5 e 91. Não foi a maior, não. Foi a maior para a região, não. Maior foi outro período, não esse. Ela foi esse aqui, 6% nos anos 50 e 60. Foi maior para o município do que para o estado de São Paulo no período de 1960 e 70 e 80 e 91. Vamos ver. Foi maior para o município que para o estado. Então vamos ver. Qual o ano? 60 a 70 e 80 a 91. Vamos olhar para o município de São Paulo. Então ele aqui nos anos 50 e 60, 5,58. Nos anos 60 e 70, né? Aqui, 3,28. Município 4,59. Quer comparar agora o estado com o município. Depois 3,67 e aqui 3,39. 3 aqui, eu apaguei. Vamos fazer uma. Deixa eu ver se volta aqui. Consegui. Se puder voltar um pouco mais, né? Exatamente no ponto em que eu escrevi. Pronto, consegui apagar. E aqui, voltando, ele quer que analise de 60 a 70, de 80 a 91. Bom, aqui no caso, quadradinho é município de São Paulo, não é? Triângulo é estado de São Paulo. Então vamos lá, Tá vendo aqui, triângulo 367 no estado. Aí é o estado. E 3,30 município. Então logo essa questão está errada. A B, a C também está errada. Tá? Beleza. Agora a D. O que diz a D? A D coloca a seguinte situação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. A D teve uma taxa média de variação positiva para o município de São Paulo em 2 décadas do período apresentado. Então, teve taxa média de variação positiva para o município de São Paulo em 2 décadas do período. Não, positivo só aqui. Aqui é negativo, negativo, negativo e negativo. Houve uma diminuição do crescimento populacional, né? Tá? Estamos em taxas bem pequenas. Então, não é verdadeira a D. E sobra então a E. A lógica, né? Teve uma taxa de variação maior para o estado de São Paulo do que para a área metropolitana na década de 1950 a 60. Então, de 1950 a 60, uma taxa de variação para o estado do que para a região metropolitana. Vamos ver. Nos anos... Como é que fala aqui? Deixa eu ver. Percentual de 50 a 60. Está aqui, né? Apresentado aqui. Bom, porcentagem. Região metropolitana. 6. Houve um crescimento, então,
que era 2,4 passou a 3,60, né? E a região metropolitana, então, cresceu nesse período em torno de 11,28, né? Deixa eu ver aqui. Região metropolitana. Já que saltou de 2,4 para 3,6. Ou seja, houve um aumento de 1,2 nesse período aqui, ó, 1,2%. Aqui houve um período menor de crescimento, ó, 5,8, então vai dar 0,72%. Certo? Então tá aí a diferença. E realmente o item E está correto. Verdadeiro. Questãozinha é difícil de analisar um pouco o gráfico, mas com calma você vai destrinchando tudo e dá tudo certo. Então, no mesmo período, a taxa de crescimento da região metropolitana aumentou apenas 13%, do município de São Paulo apenas 7,7%. Tá? E o crescimento, então, no período no estado foi de 50%. A gente analisar aqui, ó, 2,4 para 3,6. Cresceu 1,20, que representa 50% do total anterior. Aqui vai dar 13% e a outra aqui dá 7,7%. Uma variação, realmente o estado cresceu muito. Letra E é a resposta. Beleza? Vamos continuar então analisando. A gente analisou agora as questões que foram de 83 até 85. Vamos continuar então a nossa resolução. Agora vamos para a questão de número 86. Antes de começar, vamos encerrar essa aula para ficar mais curto e mais rápido de fazer. Então a gente fez de 83 até 85. A gente encerra essa aqui e voltamos já em seguida. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até as próximas aulas.